Nessa última parte do programa, como é de praxe, a gente costuma pedir aos nossos convidados que apresentem sugestões concretas, as suas visões no sentido de melhorar a situação do assunto que estamos discutindo. Vocês podem, inclusive, acompanhar isso com mais precisão, também aprofundando, na página nossa na internet, no www.tomeciencia.com.br, porque nós vamos pedir a eles referências, seja por internet, ou seja, através de publicações que vocês vão encontrar lá no Saber Mais. E quem quiser também emitir opiniões, dar sugestões para novos debates, o nosso e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, feita a nossa propaganda específica, vamos então ao encaminhamento dessas sugestões. Odilon, eu lhe perguntaria, independente, né, e fale aqui o professor, né, o formado na área nuclear, o pesquisador, não só o diretor da FINEP, suas propostas de mudança, como está a Vale, o que é preciso mexer para que a gente possa ter produtos com inovação, mais baratos, melhores para a nossa população? Veja, é um somatório, né, que é difícil abordar todos os aspectos disso, né? Mas eu começaria dizendo que para que realmente a gente consiga fazer com que o conhecimento se transforme em produto, em processo, em qualidade de vida para o povo, é necessário que se tenha um arcabouço normativo legal, políticas públicas suficientes para isso, uma estabilidade macroeconômica também que permita fazer planejamento, permita-se fazer um investimento seguro em pesquisa e desenvolvimento. É preciso que se tenha, como a lei da inovação vem apontar nessa direção, se tenha políticas de apoio às empresas, porque é evidente a inovação, ela se dá na empresa, é a empresa que está no mercado e a empresa que sabe fazer a inovação. Quer dizer, todas as outras instituições ao redor, universidades, institutos tecnológicos, são suporte para que isso se dê, né? Então, é fundamental esse aspecto das políticas públicas, no meu entendimento. Sem isso, a gente não consegue fazer com que haja inovação, haja uma transformação de conhecimento em qualidade de vida e em riqueza para o povo brasileiro. Michalski, sua opinião? Bem, eu concordo inteiramente com o que o Odilon colocou, e apenas eu gostaria de precisar um pouco mais quando ele fala em políticas públicas. Na medida que inovação é um produto de empresa, porque envolve incorporá-la a um produto, e só a empresa faz produtos, ou a um processo de fabricação, é preciso que essa política pública de suporte à inovação tenha a empresa como foco, como seu grande centro. E, como ele bem lembrou, as demais instituições são suporte para que isso possa se realizar. E isso é o que nós ainda não temos. Então, nós precisamos, a lei de inovação é um avanço no sentido de estimular o pesquisador a fazer a sua própria empresa, a correr algum risco, mas é preciso lembrar o seguinte: isto é uma fração mínima das inovações que precisamos, e mais ainda até uma exceção, porque isto ocorre lá na fronteira. Esse não é o estágio da nossa indústria. A nossa indústria tem um gap, tem um salto muito grande em relação à fronteira do conhecimento, e ela precisa avançar a partir do estágio em que ela se encontra. Isto quer dizer o seguinte: ela tem que gerar as inovações necessárias para a conquista de mercados, para disputar, ser competitiva e disputar o mercado interno e, se possível, o mercado externo. E quais são as suas sugestões então, concretas de nichos? sentido, Até porque o Luiz Melo falava a questão de nichos, aonde que nós temos que avançar. Nesse sentido, é preciso acreditar no setor produtivo que construiu o Brasil, e é preciso, então, criar uma lei de incentivos que tenha a ótica da empresa e não a ótica acadêmica como é usual. E o que significa isso? Significa que a empresa tem que ter acesso ao incentivo
e a subvenção no momento que ela precisa, quer dizer, no momento que ela enfrenta a concorrência de algum competidor. Segundo, ela tem que ter a certeza de que aquela fonte de recursos não vai se esgotar naquele momento, ela é perene. Portanto, até o final do projeto, que leva vários anos, ela tem que ter assegurada a possibilidade de acesso a essa fonte. Portanto, isso não pode ser através de editais competitivos, nem nenhum desses mecanismos com prazos marcados, nem coisas desse gênero. Por outro lado, é preciso, é indispensável que nos preocupemos em dar este suporte além das próprias instituições, quer dizer, dentro da própria empresa. Estimular a empresa a montar o seu próprio laboratório, a empresa a contratar pessoal qualificado e com isto, e montar também todo o setor de desenvolvimento tecnológico, que não são laboratórios, são em geral engenharia ou medicina ou farmácia, dependendo da área da empresa. Vamos pegar essa questão de área, Roberto, me permita. O Luiz Melo tinha, e já está pedindo ali para falar, nosso tempo está encurtando. Você Sim. acha que existe algum enfoque que você aponta? Entendi que a sua visão é uma política geral de prestigiar as empresas que resolvem investir. A minha visão é de que nós precisamos de uma lei de incentivos fiscais efetivamente corajosa e ousada, que crie esses mecanismos que não existem. Essa flexibilidade, inclusive. Esses mecanismos atualmente simplesmente não existem. Existe aí um anteprojeto de lei que andou circulando, que eu não sei até que ponto ele vai se concretizar ou não, que iniciava esses mecanismos de uma maneira um pouco tímida, mas pelo menos era um passo à frente. Esse automatismo da empresa ter acesso ao incentivo de que ela necessita para correr o risco da inovação. É por aí que se tem que andar, é esse tipo de política pública que precisamos. Luiz Melo, sua opinião. Eu acho que nós temos vários exemplos concretos do que pode vir a ser uma política industrial e de inovação. Se nós pegarmos os casos exemplares de sucesso das empresas brasileiras, todos eles mostram isso, não é isso? Embraer, Petrobras, Vale do Rio Doce e outras mostram exemplarmente como se constrói uma política de inovação. Primeiro, clara definição, como tem em todo lugar do mundo, de uma política de poder de compra do Estado, dando preferência às empresas nacionais. Sem isso, nós não teríamos Embraer. Como existe nos Estados Unidos. Como existe nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Para alguns setores isso é fundamental, como a Embraer. Exatamente. Se nós não teríamos Embraer, não teríamos Petrobras, não teríamos Vale do nada disso. Então, esse é o primeiro ponto central. Embora só uma partezinha, me parece que você está citando a empresa de origem do capital estatal. Mas por que, mesmo quando elas foram privadas, elas só se transformaram em empresas privadas de tecnologia? A Embraer é uma empresa de valor agregado, não é isso? Ela não é uma simples montadora de avião. A Vale do Rio Doce é uma empresa de logística, ela não é uma empresa de minério de ferro. E a Petrobras vale pela tecnologia que ela tem de tirar petróleo a 2.000 metros, 3.000 metros de profundidade. Essa que é a questão central. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, mesmo tendo a lei de inovação, mesmo tendo a regulamentação dos incentivos fiscais, nós temos que reformar as instituições do sistema de ciência e tecnologia, ou do sistema de inovação. Nós temos que ter a FINEP. Isso não é nenhuma crítica à atual diretoria. A FINEP tem que se transformar numa empresa de partilhamento do risco, não numa empresa de crédito. Essa é a questão central. Além da lei de inovação, além da lei de incentivos fiscais. Terceiro, nós temos que continuar apoiando e melhorando o nosso excelente sistema de pós-graduação e pesquisa. Ou seja, nós temos que ter capacidade de formar cada vez melhor engenheiros, cada vez melhor físicos, cada vez melhor químicos e bioquímicos e tudo mais. E, junto com isso, melhorar o sistema de pesquisa. Se nós fizermos essas três coisas, nós estamos garantindo que daqui a 20 anos nós vamos ter um país com melhor capacidade de inovação. Agora, para tudo isso tem que ter continuidade política. Isso não é uma questão de governo, isso tem que ser uma questão do Estado. Então, a minha proposta é que para o próximo governo se reúnam todos os candidatos a presidente numa mesa e digam: política de inovação é uma questão de Estado. Então, se for o Lula, se for o Fernando Henrique, se for o Garotinho, se for o Gerard Maia, seja quem for, eles vão estar de acordo que isso é uma política para 20, 30 anos. Senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Bem, Antônio Petraglia, eu comecei
com o celular, né? Falando do celular que está afeto essa área de microeletrônica. Nós vamos poder, em vez de ter um coreano no bolso, um americano no bolso, o que a gente pode prever na tua área, que nas suas sugestões você coloque um pouco para ver se nós vamos avançar também nessa área consistentemente. Bom, eu tinha dado o exemplo aqui o exemplo chinês, há vários outros exemplos, exemplo de grupos portugueses, Coreia, Malásia, mas esses exemplos que eu citei são exemplos do que o que é possível no Brasil fazer a relativamente curto prazo, né? O que é necessário hoje para a comunidade que trabalha na área de microeletrônica especificamente é que as universidades sejam bem equipadas. Existe uma falta de equipamentos nas universidades. A Petrobras é um ótimo exemplo. A gente podia até fazer um programa só falando do exemplo da Petrobras. A Petrobras hoje investe nos centros de pesquisa. Nós não temos empresas que sejam capazes de investir em microeletrônica no país. E isso aí, em um prazo relativamente curto, é perfeitamente possível, desde que haja a facilidade, o incentivo fiscal para que o jovem brilhante que sai da universidade, que está sendo bem formado nas nossas universidades, possa abrir o seu próprio negócio, uma design house, como se chama, e oferecer seus projetos para o exterior, não necessariamente só para o país, e aí, inclusive, para o nosso país. E a partir daí, essas empresas, então, poderiam investir nas universidades e nós teríamos um ciclo como tem hoje com a Petrobras. Para fechar o ciclo, no caso. Para fechar o ciclo, como faz a Petrobras. E eu vou ter que fechar o programa, já estamos aí com o tempo, agradecendo a presença de vocês aqui e vocês que nos prestigiam sempre com atenção. Até a próxima semana.